Minhas caras, meus caros, daqui a pouco o Lula vai acabar mandando fazer um partido de oposição com o qual conversar. Por que eu estou falando isso? Porque aqui temos é capaz de dizer coisa do balacobaco. No sábado eu estava numa festa de aniversário do meu glorioso sobrinho Neto, dei uma olhadinha no celular, tinha lá a chamada, uma entrevista do Romeu Zema, governador de Minas, ao Estadão, com o seguinte título: Zema anuncia frente sul-sudeste contra o Nordeste e quer direita unida contra a esquerda. Eu não caio em título, eu sempre leio a matéria, fui ler e era isso mesmo. A entrevista tinha rigorosamente isso, mas se vocês olharem agora essa mesma matéria com a mesma URL, está com o seguinte título: Zema anuncia frente para protagonismo do Sul-Sudeste e quer direita unida contra a esquerda. Como a gente viu, deram uma adoçada no título, aliás, não avisaram os leitores que houve a correção. A correção não, porque não tinha erro. Que houve alteração. E aí, vejam só, eu tinha tirado uma print do título do Estadão e comentei a entrevista do Zema. Agora, esse meu tweet está lá com uma tal nota da comunidade do Twitter, do X, que diz o seguinte: é falso que o grupo proposto Sul-Sudeste tenha sido criado para ser contra o Nordeste. A manchete do Estadão exibida na imagem foi atualizada por eles após perceber o erro. Foi atualizada, mas não admitem que erro não era, e tem o link para a matéria, corrigida, como eles dizem. Né? Sem contar o texto analfabeto, grupo proposto Sul-Sudeste, começa que o COSUD não é proposto, o COSUD já existe, o consórcio Sul-Sudeste já existe, já fez 8 reuniões. Ah, mas o Zema disse aquilo? Sim, o Zema disse aquilo. Sim, ele falou Sul-Sudeste contra Nordeste e Norte. Disse lá ele: também já decidimos, esses estados, que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos, que é o que nunca tivemos, protagonismo político. Ficou claro nessa reforma tributária que já começamos a mostrar nosso peso. Eles queriam colocar um conselho federativo com um voto por estado. Nós falamos: não, senhor, nós queremos proporcionar à população, porque 7 estados em 27 iríamos aprovar o quê? Nada. O Norte e o Nordeste é que mandariam. Portanto, é consórcio Sul-Sudeste contra o Nordeste. Tem uma nota já do presidente do consórcio do Nordeste protestando contra isso aqui. Pior, ele juntou essa questão à questão ideológica, a questão da disputa eleitoral já. Ele está falando da necessidade de unir a direita. E os candidatos que ele coloca na direita são todos desse COSUD, do consórcio. O Tarcísio de Freitas, ele próprio, não é? O Eduardo Leite. Ora, todos eles do COSUD. O Ratinho. Então ele junta a questão regional aí das regiões com a questão ideológica. É a primeira vez que Zema faz isso? Não. Na 8ª reunião do tal COSUD, ele já tinha dito o seguinte: temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui, das regiões Sul e Sudeste. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Então, visão preconceituosa. Agora, nessa mesma entrevista, cujo título foi adocicado, ele falando da necessidade também de beneficiar os estados Sul e Sudeste, ele disse: se não, você vai cair naquela história do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. Daqui a pouco as que produzem muito vão começar a reclamar o mesmo tratamento. Vale dizer, comparou o Nordeste a vaquinhas que produzem pouco. Esse é Romeu Zema, não é? E depois vão tentar consertar o título, mas disse: vamos juntar os deputados do Sul-Sudeste, somos 256, de fato. E ele disse: os senadores são 27. Não, são 7 estados, 3 senadores, 21. Há um problema de aritmética, o que também não é novo no Zema. E eu lamento que Eduardo Leite resolveu se manifestar e disse: nunca achamos que os estados do Norte e Nordeste haviam se unido contra os demais estados. Ao contrário, a união deles em torno de pautas do seu interesse serviu de inspiração para que, finalmente, possamos fazer o mesmo, nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante aos estados do Sul e Sudeste. Portanto, a ideia de Sul e Sudeste contra a ideia de Norte e Nordeste. É tudo lamentável, né? Com essa oposição, talvez o Lula possa
dormir realmente mais sossegado. É isso aí. E obrigado ao Nordeste por ter nos livrado do segundo mandato de Jair Bolsonaro. É isso aí.